TV Com Pelotas acompanhando esse evento do aniversário de 25 anos da Companhia de Dança Daniel Amaro. Uma grande programação e nós estamos ouvindo algumas das pessoas que fazem parte dessa história. Aqui é TV Com Pelotas, canal 14 da NET e para vocês das nossas plataformas. Nesse teatro patrimônio da cidade de Pelotas, Teatro Guarani, 104 anos, num momento muito especial da nossa companhia, né? A companhia está completando, então, 25 anos em dezembro e surgiu, então, uma grande comemoração, grande atividade que vai até setembro, várias programações, melhor, uma programação com várias atividades que começou no final de semana passado em Natal, com um workshop na Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão e também na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Começamos nossas atividades lá e para esse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, a gente sempre comenta que essa atividade que se faz em novembro em todo o Brasil, que hoje, 20 de novembro, é um feriado nacional, mas é uma pauta que tem que estar sendo discutida durante todos os meses do ano. E a Companhia de Dança Afro Daniel Amaro, ela surge com esse propósito, né, de fazer um recorte da dança negra contemporânea no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, a companhia, de uma certa forma, nesses 25 anos de estrada, ela traz 10 espetáculos no seu repertório, e todos esses espetáculos criados, montados, dirigidos por mim, com algumas parcerias de coreógrafos que moram ao Brasil adentro. Essa companhia ela surge nessa necessidade que eu vi, né, com essa experiência de bailarino. Eu comecei a dançar muito cedo, a partir de 7 anos de idade, e comecei dançando funk e samba na Vila Castilho, onde é meu bairro de origem. Mas logo em seguida fui descobrindo dança contemporânea, ballet clássico, jazz, e passei como aluno em várias escolas de Pelotas, na qual essas escolas eu acredito que me deram essa bagagem de pelo menos ter a oportunidade de passar em lugares onde pessoas periféricas não passavam. E com essa experiência, então, no final de 99, eu voltando de uma estada de 1 ano e 13 meses entre Argentina e Uruguai, eu chego em Pelotas e está acontecendo um festival de música chamado Cabubu, e me convidaram então para apresentar um número, e eu chamei 6 ex-alunas, que eu trabalhei muito em academias de ginástica em Pelotas, todas que vocês possam imaginar, a partir de 92 até o final de 90. Então chamei 6 ex-alunos desses lugares, e ali então surge o grupo de dança afro Daniel Amaro, que hoje chama-se Companhia de Dança Afro Daniel Amaro. Mas ela surge com o propósito, por eu ter passado por todas as escolas, eu não havia pessoas negras dançando nessas escolas. A dança naquele período era um momento muito particular de quem tinha dinheiro para pagar, né? E a periferia tinha apenas esse contato com o samba ou com o funk, que eram os gêneros musicais da época. Então eu vi a necessidade de montar uma companhia que rompesse com essa estrutura toda que se tinha diante da dança, e com um viés muito mais interessante, que era profissionalizar essas pessoas que trabalhavam com dança. Então a companhia começou a pagar cachê, os alunos não pagam até hoje, os alunos da companhia não pagam até hoje as aulas, não pagam figurino, e tem a proposta então deles receberem para trabalhar. E a gente acredita que a dança, a gente tem que quem trabalha com dança tem que sobreviver da dança. Então a companhia ela deu um pontapé inicial com esse caráter artístico em Pelotas, que logo depois algumas companhias seguiram esse mesmo exemplo. Fora isso, a companhia foi modificando várias coisas dentro da cultura popular. O carnaval é uma delas. O carnaval não havia coreografia em comissões de frente, não havia jurados capacitados para julgar o carnaval. A companhia faz, então, um curso de capacitação de jurado. A companhia começa a oferecer aulas de samba, mersala porta-bandeira, enfim, toda uma proposta que a gente pudesse qualificar a cultura popular. E hoje chegamos aos 25 anos com vários parceiros. Aqui nós temos alguns nessa mesa. Temos a Cláudia Wengarten, proprietária do Espaço de Terapias Corporais Cláudia Wengarten, que é uma parceira há 20 anos. Temos do outro lado o Senac, o diretor Tiago, da Escola de Senac da Faculdade, que é um grande parceiro também da companhia. Temos o professor Lúcio, que é diretor e fundador do Leigma, que é um laboratório de pesquisa da UFPEL, dentro da arqueologia, e tantos outros que aqui não estão. Então, eu sempre falo que, de uma certa forma, a companhia rompeu fronteiras fazendo essas parcerias, porque é dessa forma que eu acredito que a gente pode
ajudar a mudança de qualificação da humanidade. É você tendo um coletivo que tem o mesmo objetivo de fazer o bem para as pessoas e valorizar a arte afro-brasileira no extremo sul do Brasil. TV Com Pelotas, hoje aqui no Teatro Guarani, prestigiando Daniel Amaro, da 25 anos da Companhia de Dança. Como está sendo o evento? Pois então, em primeiro lugar é uma honra tê-los aqui, TV Com aqui, né? Então, hoje estamos começando uma coletiva para falar um pouco desses 25 anos da companhia, uma companhia que surge aqui em Pelotas, daqui de Pelotas para o mundo. Então, a gente quer muito falar sobre essa programação que vai até setembro. Então, dentro de instantes, nós vamos começar a falar toda essa programação para as pessoas que estão em casa saberem dessa grande atividade da companhia. Como é que está a emoção para esse evento? Bem forte, bem forte, que são 25 anos de história, né? Então, portanto, não é 25 dias. Então, estamos bastante emocionados e vamos lá, vamos tentar fazer com que Pelotas e a maioria do Brasil conheça esse trabalho maravilhoso. E o que o evento vai trazer? A programação pode nos antecipar? Esse ano nós temos, na verdade já começou a programação no final de semana passado, dia 1º, 13 e 4 de novembro, estivemos em Natal, dando workshop, e agora então temos dia 28 e 29 um espetáculo online, e também dia 30 o espetáculo da Danças Orixás na Charqueada São João, que nós vamos agora explanar toda essa programação para as pessoas que estão aqui da imprensa. Quer deixar um convite para os telespectadores? Confirem a nossa programação no nosso @CDanielAmaro, onde está toda a programação desses 25 anos. E como é que foi essa introdução da dança? Como que você entrou na dança? Na verdade, eu comecei a dançar com 7 anos de idade, estou com 52, mas depois de um longo período como aluno, resolvi então, no final de 99, montar essa companhia para fazer um recorte da dança negra contemporânea em Pelotas. E assim surgiu. E aqui estamos. Muito obrigada, TV Com, aqui no Teatro Guarani, prestigiando há 25 anos da Companhia de Dança Afro. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer ao Daniel pelo espaço aqui, né? Ser parceiro da companhia. Nessa e em outras iniciativas, né? O Daniel está trazendo aqui apenas uma iniciativa, que é a Performance dos Orixás, que está indo para a 4ª edição. Acho que a grande maioria que sabe, o SENAC é uma instituição de educação profissional, em algumas áreas atuando com muita excelência, uma delas é gastronomia, né? E a gente foi demandado pela companhia, pela nossa escola de gastronomia, um dos professores é especialista nessa culinária, né? E a gente desenvolve todo um cardápio específico dependendo da demanda que a gente recebe. Cada prato tem o nome de um santo, é isso, né? O Daniel demanda, né? A companhia demanda, os alunos elaboram, né? Estamos indo para a 4ª edição. E algo que me chama muita atenção, que eu não comentei contigo, né? O curso de cozinheiro profissional, o aluno no final, ele escolhe uma temática para desenvolver o que a gente chama o trabalho de conclusão de curso, né? E eu acho muito, muito engraçado, porque eu trabalho há quase 23 anos no SENAC, né? E raramente a gente vê um prato sobre a culinária africana, de conclusão. Raramente a gente vê. Culinária gaúcha é muito comum, mineira, culinária japonesa, alemã, enfim. E agora a gente começou a ver, né, cada vez mais, a turma que formou agora tinha um trabalho sobre culinária gaúcha, um sobre culinária mineira e outro sobre a culinária africana, porque isso também vai incentivando os alunos que estão se formando a pesquisar um pouco mais e falar sobre isso, né? E seguramente essa parceria com a companhia tem estimulado isso também, né? Então a gente fica feliz, convida a todos, já temos a data 13 de maio, como o Daniel falou, a 4ª edição desse jantar, aberta a toda a comunidade, e essa é apenas uma das parcerias, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que a companhia está junto com o SENAC em várias iniciativas. Uma outra que a gente vai ter para o ano que vem é uma formação na área de tecnologia chamada ILETEC, né? Que é uma formação específica para pessoas negras na área de tecnologia, onde a companhia tem auxiliado, já indo para a 3ª edição, né? E outras tantas iniciativas, né, que o SENAC vem promovendo e a companhia vem auxiliando, e vice-versa, a companhia promovendo e o SENAC auxiliando. Então, o Daniel bem falou, né, a gente precisa se auxiliar, se ajudar para poder seguir progredindo. Daniel, é isso. Falando isso, eu quero partir dizendo para vocês que é uma honra eu ter ao meu lado a Claudinha
como eu já falei antes, ela pode comentar para nós como é que a gente se conheceu, mas eu quero dizer que o espaço da Claudinha talvez foi um dos primeiros espaços de yoga que começou com a mãe dela, e eu tive uma honra, uma sorte gigante na minha vida em conhecer a Claudinha e a mãe dela. Desculpa. E poder, nesses 20 anos que eu estou naquele espaço, de encontrar pessoas maravilhosas que puderam dar espaço para dançar afro. Então, a gente está há 20 anos nesse espaço. Eu sempre falo que a companhia é uma companhia de sorte. Temos 2 sedes, esse espaço que é o Teatro Guarani e o espaço da Claudinha, que são espaços que servem para espetáculos, para ensaio, para palestras. Então, eu gostaria que a Claudinha falasse um pouco sobre essa nossa parceria, que é um casamento antigo, né? E que é uma honra poder estar fazendo essa troca num espaço de yoga, você colocar dança afro, porque eu acho que as linhas artísticas elas se interlaçam. Eu acho que quanto mais você faz o coletivo funcionar, melhor para todas as pessoas que vão desfrutar desse serviço. Claudinha, fique à vontade. Bom, uma boa tarde, né? Mas acho que sorte foi a minha, né? De receber tanto conhecimento e de que, de uma certa forma, né, um aprendizado de vida e de culturas, né? Principalmente para nós, né? Pessoas brancas, né? Que ficamos imersos sempre no mesmo proposta, mas que sempre com sede de alguma coisa a mais. Eu e Daniel nos conhecemos, né, de maneira completamente descontraída, né? Porque era uma proposta de dinâmica de yoga, de mantralizações, né, repetições vocálicas, e ele foi lá mostrar o seu trabalho, né, junto com todos os profissionais de yoga aqui em Pelotas. E era uma loucura, porque no momento que aquela pessoa começou a movimentar aquele corpo, ele expandia tanta luz, né, e mostrava tantas possibilidades, que quando terminou eu me abracei nele e nós choramos. Né? E naquele abraço a gente nunca mais desatou nada, porque a gente uniu muitas possibilidades, principalmente porque o espaço, né, ele, como o Daniel disse, né, veio oriundo de uma luta da minha mãe, né, de uma pessoa que trouxe a proposta da prática de yoga terapia, na época Hatha Yoga, e nesse sentido a própria prática ela é inclusiva e democrática. Então ela abrange outras culturas e essa cultura ela veio só agregar e a nos ensinar. Porque dentro da própria dinâmica de como a gente, né, divide a sala, de como é a proposta de imersão do trabalho dele, da circulação das pessoas dentro, da maneira que aquele tambor nos incentiva a recriar as propostas, né, e a nos abrir espaços, né, tanto criativos no nosso cérebro, ele também nos leva a repensar para onde a gente vai caminhar. E quanto essa caminhada ela vem numa ancestralidade incrível, né? Então, o meu agradecimento é para ele. Né? Sorte a minha e a da minha mãe de termos, né, conseguido ter essa conquista e preservar, né, essa cultura dentro do espaço e que também, de outras formas, não com uma parte coreógrafo, né, mas da maneira com que ela fez, ela incluiu pessoas em reabilitação dentro do processo. Né? Nós temos, né, isso gravado e isso é uma orientação de que não é simplesmente dançar, é movimentar o seu corpo, é promover a saúde, é bem-estar, é a autoestima, né? E essas propostas todas então incluídas dentro desse pacote aqui, chamado Daniel Amaro, né? Que foi uma pessoa que lutou para chegar onde estamos hoje e para mostrar, porque a todo tempo a gente mostra o seu valor, porque tanto yoga como prática de dança, e principalmente a parte né, dessa afro-brasileira, nós temos que estar sempre provando o quanto a gente, né, estuda e tem a proposta de alavancar cultura e saúde. Cultura, saúde, lazer, saúde mental, né? E essas alternativas estão todas criadas dentro de uma própria palavra, do próprio sinônimo, dança, movimento.
imersão, reconhecimento e construção e se reconstruir. Porque até mesmo na pandemia nós nos aliamos a mais ainda, né, de ter espaço para poder levar através, né, das aulas online, tanto eu quanto ele, né, de tentar melhorar as condições, né, em termos de que a gente não tinha nem equipamento para fazer isso, né, e foi uma loucura, porque tudo a gente conseguiu, mas com muito esforço. E esse esforço vem, né, da luta que a gente tem de todos os dias, né, pensar em propostas diferentes, porque somos assim, né, nós seres humanos, né, todos os dias a gente nasce diferente, recria o seu espaço, movimenta-se para o crescimento. Então, agradecer, agradecer e agradecer, né? Axé, e como é que se faz no yoga? Namastê. Namastê. Axé e Namastê, juntando as culturas mundiais. Então, meninos, para terminar essa coletiva, e depois fique à vontade de entrevistar outro pessoal, enfim, eu quero aqui agradecer todas as pessoas que acreditaram nessa companhia nesses 25 anos, inclusive a minha família. Quero agradecer a todos os bailarinos que passaram, todos os cenógrafos, todo o pessoal da técnica, som, luz, figurino. Quero em especial agradecer essa galera que está aqui, porque é isso, eu acho que ter uma companhia periférica, né, que surgiu dentro de uma periferia, e você conquistar grandes parceiros de nomes e renomes, é algo muito importante. Então, quero agradecer a Claudinha, quero agradecer o Thiago, quero agradecer o Lúcio, representando aqui a UFPEL, por esse carinho de vocês com essa companhia. E quero agradecer a imprensa, quero agradecer a Aninha, que eu conheço há muitos anos, né, grande jornalista, que nos acompanhou toda a história dessa companhia. Hoje está na Hora do Sul, mas estava no Diário Popular. Quero agradecer a Tradição, o Jornal Tradição, que é nosso parceiro nesse festejo de 25 anos. Quero agradecer a Câmara Municipal de Pelotas, TV Câmara, por estarem aqui, por acreditarem no produto pelotense. Quero agradecer a TV Com, meu amigo Flavinho também, um outro companheiro de vários anos, Outras Vozes, meu amigo Fábio. Quero agradecer a vocês estarem aqui conosco. Quero agradecer esse teatro maravilhoso, que eu sei, eu vivo aqui direto, eu sei como é difícil manter essa estrutura limpa, viva, funcionando, né? Porque é gigante, a estrutura é gigante e é um teatro privado, é mais difícil ainda. Mas, enfim, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado por estarem aqui. Valeu. TV Com Pelotas, hoje aqui com a Cláudia, que vai nos falar dos 25 anos da Companhia de Dança Afro. Boa tarde, né? Obrigada pela participação. Mas falar dos 25 anos dessa companhia é uma alegria e uma sorte minha, né, de participar de um contexto de tanta evolução. Daniel Amaro, né, como coreógrafo, como pessoa, como profissional, é uma pessoa incansável, né? Recém eu falava aqui que ele é uma pessoa que todos os dias se levanta e arranja uma maneira de mostrar o que é esse processo, o que é a evolução e o que é essa ancestralidade. Eu sou aqui, né, uma mera, vamos dizer assim, estudante, né? Porque todos os dias ele sempre tem alguma coisa para acrescentar. Em 25 anos, né, ele é um guerreiro, porque nesse país onde nós não temos essa identificação, então tem todo um processo de comprovação de que o quanto ele é profissional, o quanto é competente, o quanto tem que se trazer isso para formar essa sociedade que é tão desconhecida. Né? Isso, para mim, ter essa participação dentro do meu espaço, né, é uma vivência e um aprendizado. Como é que está sendo essa emoção? Olha, não cabe no peito. Primeiro que eu me encho de orgulho de falar dele, né? Que é o meu irmão de alma, meu irmão de coração e que a gente se adotou. Então, 25 anos é muito tempo, gente, né? É muita estrada, né? É muito momento de alegria, muita descida, muita subida, né? Todo esse processo que a gente viveu dentro da pandemia, de que foi tanto aprendizado também, e que nesse momento não nos acolheu como autônomos, né? E que foi ressurgindo e que se manteve, né? Então é uma luta constante, mas uma luta de muita alegria, de muito movimento, de muita saúde, de muita competência. E esse evento vai até quando? Até o ano que vem, né? Porque a gente começa com as comemorações e pelo calendário que ele agora abordou,
pelo menos até outubro, novembro do ano que vem, sempre vai ter ações, né, de desenvolvimento e repercussão nacional. Não ficamos só no Sul, né, estamos nos expandindo, né, e mostrando o valor de um trabalho, de uma competência que informa de uma pessoa, né, que isso é uma grandiosidade. Quer deixar alguma mensagem para o telespectador? Eu penso que toda vez que a gente movimenta o seu corpo, né, ele tem uma tradução de valor, né? E essa dança que ele propõe com tantos movimentos, ele te traz uma libertação, né? Um dia muito grande, né? E principalmente um reconhecimento de consciência de onde viemos e para onde vamos, né? Consciência, saúde, liberdade, né? Inclusão, democracia. Nós podemos assim elencar muitos valores em cima de um processo só, de uma companhia que tem como direção Daniel Amaro. Obrigada, Cláudia Weingärtner. Obrigada. Eu é que agradeço o espaço, né, para poder divulgar um trabalho tão brilhante. Obrigada. Estamos aqui com Lúcio Menezes, professor de arqueologia, que vai nos falar sobre os 25 anos da Companhia de Dança Afro de Daniel Amaro. Bem, é uma alegria falar da Companhia de Dança Afro Daniel Amaro. No meu caso, especificamente, a gente trabalha juntos desde 2017, em pelo menos 3 espetáculos. Um deles é a Dança dos Orixás, e o segundo é Reminiscências dos Tambores do Corpo, e finalmente um espetáculo chamado Ogum, cuja estreia foi em 2022, aqui mesmo no Teatro Guarani. Então, o que nós procuramos fazer é juntar numa mesma linguagem, numa mesma narrativa, a arqueologia e a dança afro-brasileiras, a partir de evidências de uma senzala na Charqueada São João, que nós trabalhamos em escavação em 2016, e encontramos uma série de objetos associados a essa senzala, de uso ou de fabricação por escravos e escravizadas. De modo que a gente tenta relacionar a interpretação arqueológica da diáspora africana na região meridional do Rio Grande do Sul em linguagem de dança coreografada. Então é uma grande honra participar da história dessa companhia. Dou meus parabéns a Daniel Amaro e espero que mais 25 anos venham com todos os louros. E como é que foi essa emoção de quando fizeram o achado na arqueologia? Na verdade, a gente sempre, quando trabalha com temas de diáspora africana ou de história da escravidão, sempre há uma grande expectativa de se encontrar objetos que remetam a que a gente chama de práticas espirituais ou mágicas ou afro-religiões, não é? Então, o que eu posso dizer é que esse encontro de uma senzala, primeiro, foi feito com muito respeito, porque nós estamos falando de um lugar de sofrimento e de um lugar que acabou estruturando relações sociais contemporâneas, não é? Ou seja, a distribuição de prestígio, de status social, ou, para falar mais diretamente, sem pejos, do racismo da sociedade contemporânea, né? E queira-se ou não, ainda somos marcados por isso. Então, primeiro, é uma atitude de muito respeito, mas sempre há uma expectativa de que nós encontremos práticas culturais associadas ao culto dos orixás, ao culto dos eguns, ao culto dos antepassados, aos cultos ancestrais. Então, de um lado, não foi uma surpresa, mas também nós fomos assombrados ou surpreendidos pela proporção de encontrar abaixo da estrutura de uma senzala um axé plantado, não é? Então, é bom que se diga que as religiões afro ou batuque, ele foi perseguido durante o período da escravidão. Eram muito comuns, não só aqui em Pelotas, obviamente, mas eram muito comuns as batidas policiais, né, ao roubo de objetos de culto. E, infelizmente, essa perseguição continua em pleno 2025. Né? Então, talvez essa seja a importância. As pessoas têm que se conscientizar que não só o que elas comem, mas, sobretudo, como elas falam, o vocabulário que elas usam e o modo como elas pensam o mundo está repleto de africanidade. Né? Então, cabe a trabalho não só arqueológico, mas a própria dança afro Daniel Amaro, da Companhia de Dança Afro Daniel Amaro, contar um pouco dessa história, né? Contar boas histórias e que possa ter pautas antirracistas. Muito importante essa parte. Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que esse é o grande embate do ano de Nosso Senhor 2025, né?
Infelizmente, a gente tem que conviver ainda, sem eufemismos, né, com uma situação de guerra mesmo. As pessoas agora querem ter o que eles chamam de liberdade para serem racistas, né, para cometerem preconceitos de gênero. Ou seja, as pessoas se sentem muito desconfortáveis com a discussão antirracista porque exatamente desestabiliza o lugar delas na sociedade. Não é? É um desconforto para essas pessoas e para os seus lugares de poder. Não é? Então, o que a gente tem para dizer para essas pessoas é que nós não queremos especificamente enaltecer nossa história para diminuir a delas, não é? Mas para que elas tenham consciência de que, queiram elas ou não, elas pensam e falam de uma maneira que está repleta de africanidade. Sobre isso a gente tem uma série de evidências linguísticas, históricas, não é? Que evidenciam isso. Então é uma questão de como promover essa discussão de uma maneira mais pública, mais ampla, não só nos espaços das escolas, mas nos próprios lugares de entretenimento mesmo, não é? Essa é a luta, por exemplo, do cinema nacional, ao discutir certos temas, o teatro, a literatura, mas é também da dança, da arqueologia, da cultura, exatamente. Muito obrigada, então. TV Com Pelotas.